FIA conclui análises das asas traseiras flexíveis das equipes. Metade delas estavam irregulares. Haas confirma a atualização para o GP do Japão. Leclerc disse que poderia ter vencido na China. Ferrari prepara a atualização também para o Japão. Red Bull admite que poderia ter chegado no pódio na China. Chefe da Red Bull responde à crítica de Verstappen sobre seu colega de equipe. E a equipe está confiante que pode alcançar a McLaren. A Mercedes também está confiante. E Norris revela, vai ter disputa interna sim na McLaren. Tanto que o Piastri disse que neste ano vai seguir o exemplo do Max Verstappen do ano passado. Meus amigos, esse negócio tá ficando interessante. Aqui no canal Treta F1 você fica sabendo das principais informações e notícias mais relevantes do mundo da Fórmula 1. Agora para você, nesta terça-feira, dia 25. Então deixa o like nesse vídeo e inscreva-se no canal para fortalecer e compartilhar para os amigos. Aqui todo dia à noite tem ponto marcado, informação com precisão e sem especulação. Direto da fonte, vamos lá. Há uma semana, a FIA intensificou e enrijeceu as regras das asas flexíveis, onde mesmo quando o DRS estava fechado, a asa flexionava e abria um mini DRS. Com isso, o carro que tinha esse efeito ganhava velocidade de até 5 km por hora no final das retas. É muita coisa. Pois bem, a FIA intensificou essa fiscalização e revelou que pelo menos metade das equipes tiveram que alterar suas asas traseiras. É claro que o fiscal da FIA não revelou o nome das equipes, porém, na semana passada, a Alpine disse por livre e espontânea vontade que teve que trocar a asa traseira. No final da entrevista, o agente da FIA revelou que é normal as equipes tentarem de tudo para maximizar o desempenho e obter vantagem ao longo da temporada, mas a FIA vai cada vez mais intensificar a fiscalização. Pessoal, e é tanta fiscalização que os dois carros da Ferrari foram desclassificados, não pela asa, ok? Porque estavam com outras partes irregulares, mas de fato a FIA está em cima das equipes. Haas confirma a atualização para o GP do Japão, que é a terceira etapa da temporada. A Haas, que vem entregando bons resultados e impressionando, sobretudo no último GP da China. Na China, por exemplo, a Haas utilizou uma asa com mais downforce, que deixava o carro dela cerca de 6 a 7 km por hora mais lento nas retas, em relação a Williams e a Racing Bulls, suas rivais diretas. Porém, pelo menos a Haas ficou rápida nas curvas, coisa que tinha muito também lá no GP da China. Lembrando que os dois carros da Haas pontuaram na corrida. Ayao Komatsu, que é japonês, e no próximo fim de semana a corrida vai ser na casa dele, já vai levar alterações significativas para o carro da Haas. Mas ele não tem certeza se vão funcionar, vai depender das características do circuito. Pois ele está com muito pé no chão. Ele não comemorou muito o bom resultado lá na China. Segundo ele, pode ter sido um fator de sorte técnica. O carro da Haas estava bom para aquele circuito, mas em Suzuka é muito diferente. Então eles vão alterar o carro para se adequar ao circuito de Suzuka. E ele é realista, pois os problemas do carro ainda não foram totalmente sanados. Ao mesmo tempo que a equipe Ferrari ainda não confirmou, mas já estão trabalhando em atualização para o GP do Japão, que acontece só no mês que vem, tá pessoal? Lembrando vocês, tá? Tem bastante tempo ainda para divulgarem. Se bem que muitas equipes não divulgam atualizações, tá? Mas quando chega na corrida tem lá 9 peças alteradas. E é claro que eu vou listar para vocês. Agora, atenção nessa informação. O Leclerc disse que poderia ter lutado pela vitória no GP da China. Cara, pela vitória. Leclerc, que terminou em 5º lugar, a 23 segundos do líder Piastri. Leclerc, que no começo da corrida tinha um carro rápido, mas depois gastou muitos pneus e ficou lento, sendo ultrapassado até mesmo por Max Verstappen, que no caso da Red Bull o efeito foi o contrário. No começo da corrida estava lento e no final tinha muito pneu para gastar ainda. E eu vou falar sobre isso ainda nesse vídeo, hein? Atenção para o carro da Red Bull. Voltando ao Leclerc, olha o que ele usou como argumento. Leclerc disse que por conta da asa dianteira quebrada no GP da China, ele perdeu 30 pontos de downforce dianteiro. E por causa disso, a dianteira do carro derrapava, patinava, escorregava demais. E isso acabou aumentando e muito a degradação dos seus pneus. Por isso, tecnicamente, o Leclerc ficou lento no final da corrida e foi ultrapassado por Max Verstappen. Contudo, Leclerc confessou que na qualificação ele não fez um bom trabalho. Ele foi mal. Mas se não fosse esse problema na dianteira, acha que daria para lutar com os caras da frente, com as duas McLaren no caso, pois o carro tinha bastante potencial. E essa entrevista do Leclerc, pessoal,
ecoa com a entrevista de Hamilton que eu li para vocês ontem, dizendo que o carro dele também tinha muito potencial, e pudemos ver isso na corrida curta, sprint, onde ele venceu com facilidade, mas a Ferrari alterou as configurações e o carro ficou ruim para a corrida longa. Então assim, temos dois pilotos dizendo que o carro da Ferrari é muito rápido. A equipe só não acertou na configuração e não teve sorte no caso aí com o Leclerc, pois o Leclerc bateu no Hamilton no começo da corrida. Fogo amigo, então foi bem falta de sorte. Ou um pouco de desespero do Leclerc, ao subir muito em cima da zebra. Agora que vem a informação interessantíssima da Red Bull. A Red Bull disse que poderia pegar um pódio lá na China. Lembrando que a Red Bull de Max Verstappen pelo menos terminou em quarto lugar a 16 segundos do Piastri. E a 5 segundos apenas o Russell, que foi o terceiro lugar. Vamos entender o argumento do chefe da Red Bull. Eles foram para a corrida muito preocupados com o desgaste do pneu, que na corrida sprint foi muito acentuado. Por esse motivo começaram com pneus médios. E a Red Bull esperava fazer 2 paradas. E que todo mundo também fizesse 2 paradas. Mas como eu já resumi para vocês no vídeo resumo da corrida, a maioria, os mais rápidos pelo menos, fizeram apenas 1 parada no pit stop. Então quase todos os pilotos pararam de forma precoce com os pneus médios, rodando de 10 a 13 voltas apenas. Colocaram pneus duros e depois rodaram quase 40 voltas com os pneus duros, até finalizar a corrida. O chefe da Red Bull disse que poderia ter forçado mais com pneus médios. Verstappen começou o stint economizando pneus, mas ele poderia forçar mais. Esquentar mais os pneus e ter mais ritmo, pelo menos 3 décimos mais rápido por volta, que já faria uma grande diferença. E depois colocar pneus duros e seguir até o final da corrida, também forçando os pneus duros. Mas o chefe da Red Bull foi mais pé no chão, dizendo que daria para disputar pelo menos com o George Russell. Ou seja, se a Red Bull ou se Max Verstappen tivesse forçado um pouco mais o carro, conseguiria tirar os 5 segundos que terminou atrás do George Russell. E teríamos então uma disputa para a terceira colocação. Atenção aqui, lembra que ontem Max Verstappen falou que Liam Lawson estaria melhor na Racing Bulls do que atualmente na Red Bull, pois o carro do Racing Bulls é mais equilibrado que o atual carro da Red Bull? Pois é, o chefe da Red Bull concordou com Max Verstappen. Então nós temos o chefe da equipe também afirmando que o carro da Red Bull é ruim de equilíbrio. Dessa vez, Christian Horner disse que ao analisar os dados da Red Bull da Racing Bulls, ele pôde perceber, evidentemente, que o carro da Racing Bulls é mais estável, sai um pouco mais de frente, mas é mais estável. Contudo, o ritmo nos dois carros ainda é diferente. O carro da Red Bull é um pouco mais rápido. Só que Liam Lawson, naturalmente, tem mais dificuldade para conseguir se adaptar a um carro que é naturalmente mais nervoso. Pois, de fato, Liam Lawson, quando corria pelo Racing Bulls lá no ano passado, fez algumas corridas, conseguiu chegar mais facilmente ao limite do carro. Já agora, no carro da Red Bull, ele não consegue nem chegar perto do limite. Na verdade, ele não consegue ainda sair da zona de segurança de desempenho do carro. Por isso ele vai lento nas corridas. Ele pilota de forma segura para não perder o controle do carro. Quando ele superar esta etapa, aí sim ele vai conseguir fazer voltas mais rápidas, ter mais consistência e mais ritmo. E é obrigação e dever da equipe a ajustar e ajudar Liam Lawson a entender o carro. Pelo menos ele é coerente. Vocês viram, né, que hoje foi o dia da Red Bull analisar os dados, né? Não só elas, não só a Red Bull, mas outras equipes também. Olha que interessante. Agora a Red Bull disse que está confiante, que a McLaren não está muito longe em termos gerais de desempenho da Red Bull. Lembrando que ao todo, Max Verstappen ficou a 16 segundos da McLaren e poderia ficar a menos, a mais ou menos 10, 11 segundos, se tivesse forçado a totalidade do desempenho dos pneus, o que eles não fizeram. Então, pessoal, terminar menos de 20 segundos do primeiro colocado na segunda etapa do campeonato, meu amigo, isso, por incrível que pareça, para uma equipe que é a terceira ou quarta força do grid, como eles mesmos já revelaram, é bom. Sabe por quê? Eu mostro. Vamos lembrar a segunda etapa do campeonato do ano passado? Max Verstappen venceu. A McLaren terminou a 32 segundos. A melhor McLaren ficou a 32 segundos do carro da Red Bull, o que venceu. O quarto lugar ficou a 30 segundos do vencedor. E aqui, hoje, atualmente, o quarto lugar, que foi Max Verstappen, ficou a 16 segundos do vencedor. Entenderam? E após o GP da China, a Red Bull analisou bastante dados, entendeu melhor o carro, viu que o carro tinha mais desempenho para entregar, então por causa dessas estatísticas que eles levantaram, repararam que eles não estão tão longe da McLaren, não. E para isso temos a palavra do Max Verstappen. Ele também caiu na pegadinha do circuito da China, que na corrida sprint ele tentou seguir os carros da frente, mas os pneus não aguentaram. Teve um desgaste precoce. Lembrem do que o Christian Horner disse, que eles começaram a corrida oficial poupando o pneu, com base no resultado da corrida sprint. Então Max Verstappen disse
que na corrida oficial ele começou com um ritmo muito moderado, bem tranquilo, para poupar o pneu. Mas durante a corrida ele foi percebendo que os tempos de volta estavam promissores. O carro estava bom. Então no final da corrida, da metade para o final ele começou a forçar e foi fazendo volta rápida atrás de volta rápida, mais rápido que o Russell, mais rápido que o Norris, até que Piastri de vez em quando. Então o ritmo estava lá. E por causa disso, ele conseguiu travar umas batalhas bem legais depois da primeira metade da corrida. Inclusive, Max Verstappen revelou que no GP da China, quando ele parou para o pit stop, trocar os pneus médios, que estavam mais ou menos com 12 ou 13 voltas, os pneus ainda estavam muito bons. Daria para forçar tranquilamente até a volta 16, com ritmo acelerado. E ao final da entrevista, Christian Horner, chefe da Red Bull, assume de novo, dizendo que Max Verstappen só não fez a pole por 17 milésimos. E na corrida, ele só não foi melhor porque a Red Bull restringiu o desempenho do piloto, com medo de forçar os pneus, mas poderia forçar. Então, o GP da China foi um grande aprendizado, e agora a Red Bull vai para o GP do Japão sabendo muita coisa, que poderá aplicar para melhorar o carro. Atenção na Red Bull, pessoal, pode surpreender ainda, hein? Pelo menos com Max Verstappen, né? Agora é a vez da Mercedes analisar seus dados de corrida. E também disseram que está enxergando a diferença para a McLaren cair e que eles vão conseguir recuperar e alcançar a McLaren. Lembrando que o Russell imprimiu um ritmo muito bom e por pouco não vai em segundo lugar. Tudo bem que Norris teve problemas técnicos, mas o Russell o tempo todo estava lá no cangote das duas McLaren. O mínimo errinho delas, Russell passaria. Então Russell teve um bom ritmo. Toto Wolff, chefe da Mercedes, disse que na China o carro dele ficou apenas 2 décimos atrás do carro da McLaren. E dá para recuperar até com uma certa facilidade 2 a 3 décimos ao longo do desenvolvimento do carro em poucas corridas. Não é uma diferença grande. Mas ele foi realista, dizendo que ainda o carro da McLaren é o melhor, e citou o exemplo do Piastri, que foi o vencedor. Conseguiu manter um excelente ritmo de corrida, o mais rápido, sem precisar forçar muito, sem cometer nenhum erro, e a degradação dos pneus ficou perfeita no carro da McLaren. Mas mesmo assim, a Mercedes não está muito longe, e finalizou dizendo que a Mercedes ainda não está disputando o título. Mas, se a equipe fazer algumas alterações mecânicas, colocar uma asa que funcione muito bem, conforme o previsto, conforme as simulações, a Mercedes estará ganhando corrida e brigando pelo título, pois a base do carro está muito boa. Agora, para finalizar, atenção nessa informação da McLaren. O Norris já reconheceu que ele está pronto para uma batalha interna na equipe na disputa pelo título, ele e o Piastri. E disse que por mais que ele trabalhe junto com o Piastri, são colegas de equipe e se divertem fazendo isso, os dois sabem que um quer ser melhor que o outro e a disputa vai ser inevitável. E ele comenta sobre as regras papaya, as regras da McLaren, que pudemos ver já lá na Austrália, que teoricamente beneficiaram o Norris. Essa é uma discussão bem ampla, mas ele falou que basicamente a equipe sempre vai priorizar manter os dois carros na maior zona de pontuação possível. Então vamos supor que os dois estão em primeiro e segundo lugar, e o George Russell está em terceiro a 5 segundos. Se os dois começarem a disputar, é normal que em uma disputa, caso ela seja muito longa, os dois carros fiquem mais lentos e o carro que vem atrás vai se aproximando. Então, se essa for a situação, aí entra a regra papaya. Não vai ter disputa, que foi mais ou menos o que houve na Austrália. A McLaren evitou uma disputa interna, pois as condições da pista eram perigosas e poderia dar muito ruim. Tanto que, após a McLaren liberar a disputa, o que aconteceu? Os dois carros da McLaren escaparam, porque o Piastri estava forçando e o Norris também começou a forçar para não deixar Piastri alcançá-lo. Você entendeu? Você pegou a visão agora do que é a regra papaya? É isso. Essa é a ciência do Norris, mas aí que vem o Piastri. O Piastri, que é um piloto muito frio, calculista, poucas palavras, poucas expressões, malemar sorri quando vence, né? Ele diz que vai seguir Max Verstappen como exemplo na disputa com seu colega e na disputa pelo título. Isso pode ser perigoso. Será que ele vai ser agressivo? Calma que não é bem assim. Pelo menos por enquanto. Não foi o que ele disse. O exemplo que o Piastri citou foi de pontuar o máximo possível no começo da temporada, para no final ficar mais tranquilo, que foi o que Max Verstappen fez no ano passado. Ganhou a maioria das corridas na primeira metade do campeonato. E na segunda metade, quando o carro da Red Bull já estava ruim, já não vencia tanto, mesmo perdendo corridas, ele conseguiu sustentar a primeira colocação. Mas para o Piastri fazer isso, ganhar várias corridas no começo, ele tem que vencer Lando Norris.
Mas aí que tá, nessa entrevista o Piastri não citou o colega de equipe ou regras da equipe, não. Ele só citou o exemplo do Verstappen e focou na frase tem que maximizar os ganhos no começo da temporada. Bom, meus amigos, uma coisa é certa, isso aqui vai ser muito interessante acompanhar. E aqui no canal 30F1 vamos acompanhar tudo em detalhes. E lembrando vocês, ainda estou trabalhando no vídeo da análise empírica da corrida do Bortoleto e outras que aconteceram no GP da China. Calma que temos bastante tempo para postar ainda, tá bom? Vai ser bem legal. Eu também vou dar uma organizada melhor no canal, tá? Para ficar melhor para a visualização de vocês. Já sabe, né? As principais notícias do dia, sem enrolação, é só aqui no canal 30F1. Um abraço.